Bom dia a todos. Agradeço aos presentes pela participação na minha banca de defesa do meu artigo científico. O título do presente artigo é a necessidade da culpa para a configuração da responsabilidade civil médica. O presente estudo se parte das seguintes indagações: de que meios de prova se pode valer a vítima do erro médico no caso de responsabilidade subjetiva ou fundada na culpa. Para tanto, foi traçado o seguinte objetivo: análise da configuração do erro médico e a possibilidade de sua responsabilização civil, ainda que não haja a prova de culpa. Vamos verificar como foi isso no Brasil? Para falar sobre a saúde no Brasil e, consequentemente, sobre o direito médico no Brasil, é necessário falar primeiro sobre a filantropia. Um dos grandes marcos da história da saúde foi a criação da Santa Casa de Misericórdia entre o ano de 1838 até meados da primeira metade do século XX, no ano de 1940. As Santa Casas transformaram seu propósito, tornando-se entidades filantrópicas e distingue-se da característica pelos seus objetivos, a fim de tornar a ajuda útil àqueles dela necessitam. Os filantropos acreditam ser necessário mudar-lhes a natureza, dar mais conselhos do que bens. O erro médico mais importante a se ter em mente é não confundir direito médico com o direito dos médicos. São coisas distintas. O direito médico e o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre médicos e pacientes, plano de saúde, clínicas, hospitais, laboratórios, políticas públicas de saúde. A primeira ideia de conceito que aflora dentro do conceito dissertativo em relação ao termo jurídico do profissional é fazer com que o próprio causador do dano responda pela reparação do dano. Essa hipótese de configuração, o artigo 186 do Código Civil estabelece a regra da responsabilidade civil subjetiva. O agente somente pode ser responsabilizado quando culposamente não respeita um dever de cuidado, objetivamente devido à sua conduta ilícita. Diante da prova do erro, cabe ao médico indenizar a vítima ou seus parentes no caso de falecimento da mesma. E o valor da indenização poderá englobar tanto o ressarcimento material quanto material, em seus variados graus de configuração e valores conforme dispositivo em legislação específica. Essa regulação jurídica no âmbito do CRM, no nosso cotidiano estão presentes as mais diversas, seja no âmbito pessoal, social ou profissional. Diante das relações jurídicas presentes no cotidiano, é que muitas vezes não são reguladas. Faz com que o direito se adeque a essas situações e tome as meras relações pessoais e normas jurídicas. Assim aconteceu com a medicina e as relações decorrentes dela, ao decorrer do tempo. O diagnóstico do erro médico não é um ato isolado, mas sim um processo. A formulação do diagnóstico deve se fundamentar-se também na história clínica, passada, presente do paciente. É preciso diferenciar o erro médico propriamente dito em conceito de negligência, imprudência e imperícia. Age com imprudência o profissional que tem atitudes não justificadas, adotadas precipitadas, sem ter cautela, é resultado da reflexão, pois o médico imprudente, tendo perfeito conhecimento do risco e também ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir a si mesmo. Exemplo de imprudência seria o caso da alta prematura ou a realização de uma operação cesariana, sem a equipe cirúrgica mínima necessária. Negligência, ao contrário de imprudência, é a forma omissiva da culpa. A negligência é a mais fácil de notar no dia a dia e a omissão no dever de cuidado.
Evidencia-se para falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos. Imperícia consiste na execução errada de um ato técnico de determinada profissão ou atividade. Ocorre quando o médico revela em sua atitude falta de deficiência de conhecimento técnico da profissão. É a falta de observação das normas de eficiência de conhecimento técnicos da profissão. O despreparo prático, a imperícia deverá ser avaliada à luz dos progressos científicos que seja de domínio público e que, em todo caso, um profissional, mediante diligências, deveria conhecer, por exemplo, a utilização de técnicas não identificadas para o caso. Vale ressaltar que, se quem na aptidão técnica de um profissional praticar um crime não exerce a referida profissional, não está sendo imperito, mas sim imprudente. O Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078, trata-se da relação jurídica do consumo entre as partes médica e paciente e as hipóteses de responsabilidade civil desta decorrente. Então, logo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor classifica: assim como foi citado o dispositivo legal, consta-se que cabe ao paciente afetado provar o dano e o nexo causal, vez que a regra adotada é a teoria objetiva, onde não se discute a existência da culpa, há tão somente a presença de elemento dano do nexo da causalidade. Dado o exposto, conclui-se que em se tratado de dano ocasionado pelo médico do exercício do seu labor, faz que o empregado, na teoria da responsabilidade subjetiva, é demandada terá solução com respaldo na legislação consumerista. Da configuração do erro médico, aparece quando o médico, por ação ou omissão, assume procedimento de risco para o paciente sem respaldo científico ou esclarecimento à parte interessada como civil. O exercício da medicina pode causar um dano ao paciente por imprudência, negligência ou imperícia. A responsabilização do erro médico, o Código Civil brasileiro, claro, ao dispor que a vítima ou a família pode fazer jus a uma indenização. Dessa forma, para a configuração do erro médico é necessário que se prove que a conduta ou a omissão do médico causou a lesão ou dano. O médico agiu com imprudência, a negligência ou a imperícia. Diante de três elementos essenciais, o dano, a culpa, os nexos causal, entre o dano da vítima e o ato culposo do agente, pode analisar tal conduta. Diante do erro médico, a vítima ou sua família poderão ser indenizadas em razão de dano material, moral ou até mesmo em caso de estético. A indenização por danos materiais está relacionada com os gastos que o paciente teve para custear os procedimentos, despesas com outros serviços médicos para resolver o problema ocasionado pelo erro do médico, por um trabalho que poderia estar sendo executado de outros custos relacionados com a situação que depende de cada caso. Já os danos morais refere-se a todo constrangimento moral que o paciente passou durante e após o tratamento, ou seja, a violação a um dos direitos da personalidade prevista no artigo 11 do Código Civil. A culpa se caracteriza quando o causador do dano não tinha a intenção de provocá-lo, mas por imprudência, negligência e imperícia, causa dano e deve se repará-lo. Já o dolo consiste na vontade de cometer a violação de um direito. Refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo. O nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que pode se concluir que foi o causador do dano. A responsabilidade civil dos médicos enquanto profissionais liberais serão subjetiva,
cabendo à vítima provar não só o dano e o nexo causal, mas também a conduta da culpa do profissional. O momento que fica caracterizado a morte na decorrência do médico, do paciente, é a falha na prestação do serviço em um aspecto geral. Caracteriza a responsabilidade civil subjetiva do Estado, fundada na inobeficiência do dever do cuidado do profissional médico por imprudência, imperícia ou negligência, e gera indenização por danos morais. Conclui-se que, para a caracterização da responsabilidade civil em razão do erro médico, se faz necessária a comprovação da culpa, que poderá ser comprovada por meio do diagnóstico médico ou por meio de outros exames capazes de demonstrar o dano e o nexo de causalidade. Eu agradeço a oportunidade e um ótimo dia.